A paz do eterno Deus, que Deus abençoe a cada um grandemente pelo poder do nome do Yeshua HaMashiach. Meus queridos, quem vos fala com você é o pastor Reginilson, e junto nós vamos meditar em um versículo bíblico. Junto nós vamos aprender um pouco da palavra do Eterno. Você está ouvindo esse ruído? É porque eu estou dentro do ônibus e o ônibus está na pista, onde está passando veículos, mas dá para nós gravar aqui. Amém? A pergunta é: o Eterno pode ser visto por alguém? Alguém já viu o Eterno? Se essa tal pessoa viu o Eterno, como é que ele é? Como é o seu cabelo? Como é os seus olhos, sua boca, seu nariz? A aparência do Eterno, como ele é? Como é que ele é? Pessoas tentam explicar, interpretar da forma humana no Eterno através de textos. Texto que não quer ou não tem a intenção de humanizar Deus, mas de nós saber como é o Eterno, não colocando formato humano nele. E junto aqui nós vamos adentrar nesta questão e vamos entender se o Eterno já foi visto por alguém ou não. Há aqueles que alegam que Deus, ele é como nós. Uns usam o texto do livro do Gênesis, quando ele fala lá na sua criação: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Aí pega a imagem e semelhança e querem denotar como Deus estava falando que é o formato dele. Porém, se nós analisar esse texto e pegar apenas no sentido literal, nós vamos ter uma dificuldade na nossa interpretação, porque os versículos, eles não podem criar um confronto, ou seja, versículos bíblicos entre si, eles não podem criar uma própria barreira de confronto entre eles. Ou seja, o que está escrito foi inspirado, está canonizado, porém a nossa interpretação que está fugindo do limite. Porque tem pessoas que pegam a Bíblia, entendem a Bíblia apenas ela como sentido literal. Porém, nós sabemos que a Bíblia, ela tem a sua literatura, ela é literal, ela é figurada e ela tem símbolos. Então, nós não podemos esquecer do contexto, para não virar um pretexto, para não ser um começo de uma heresia. Enfim, vamos para a Bíblia. No livro do Êxodo, do capítulo 33 e do versículo 19, diz assim: respondeu o Eterno: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome do Eterno, e terei clemência de quem eu tiver clemência, e me compadecerei de quem me compadece. Versículo 20, e disse mais: não poderás ver a minha face, uma vez que o homem nenhum pode ver a minha face e vive. Se uma vez que um homem não pode ver a face de Deus e vive, como é que Deus pode abrir exceção para Moisés?
Então já começa por aqui. Deus é fiel na sua palavra. Se aquele que vê a face de Deus morre, como é que Deus abre exceção para Moisés? Baseado nesse texto, dentro de um contexto aqui, nós vamos ver que aqui Deus, ele não é visto por ninguém, nem mesmo por Moisés. Ninguém nunca viu a Deus. É o caminho que ele pede para ver. Moisés quer ver o caminho, quer conhecer quem é o caminho. E quem é o caminho? Yeshua, ele diz o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui Yeshua, mas é um corpo glorificado que não podia ser visto. Nem Moisés viu Deus. Moisés diz: eu sei que tu vai me levar, mas quero conhecer o seu caminho. Então ele queria ver o Messias, que viria, e tanto que Moisés disse: vai vir um profeta depois desses acontecimentos. Vai vir um profeta semelhante a mim. Então Moisés começa a conversar com Deus, falar com Deus. Mas ele disse: mostra-me o teu caminho. Então Moisés, ele quer ver o caminho. Começa dizendo: tu não pode ver a minha face e viverás. O caminho que ele fala isso para Moisés, o caminho fala: eu vou passar pela rocha e tu verás pelas costas. Quem é que tem costa? O Messias. O Messias tem costa, né? Agora, se foi Deus que Moisés viu, como é que é as costas de Deus? É impossível ver Deus. É impossível ver Deus. Se nós analisamos, nós poderíamos ir para um mundo inexistente ou um mundo que, mesmo no mundo espiritual, seria complexo falar sobre Deus. Porque Deus, ele habita na luz inacessível, ou seja, aonde não existe nada que alcance Deus, ele habita. Quando os anjos vê e olha para o eterno, biblicamente, os anjos, ele vê uma luz acima do trono, e ali ele sabe que dali vem o alvo, a voz chega dali e tudo mais. Você pode ver, temos que entender que a Bíblia, ela não é toda, ou não é todo texto literal na Bíblia. Não é todo texto literal. Deuteronômio 18:15, o profeta semelhante a Moisés. Deuteronômio 33:19, em ti quero ver o caminho. Olha só. Veja, ele pede para ver depois de ter profetizado sobre o Messias. Então, mesmo no Êxodo 33:19 e 23, aqui não se pode ver a Deus. Mesmo pegando Isaías capítulo 6 e do versículo 2, aqui também não está vendo Deus. Colossenses, olha o que é que o livro de Colossenses, capítulo 1 e do versículo 15, olha o que é que ele diz: a qual é a imagem de Elohim, invisível, o primeiro filho de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível. Livro de João, capítulo 4 e do versículo 24, diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, como é que nós podemos dar forma para Deus?
Então você pode ver que alguns textos não diz claramente como Deus ele é. Não diz. Alguns textos ele traz uma suposição dele de ver a Deus lá. Ou seja, uma ilusão. Tem alguns textos que traz algumas variações, algumas ocasiões na Bíblia que descreve a aparência de Deus como sendo semelhante a um homem, mas não pode ser entendido dentro do literal, porque deve ser entendido como descrevendo exatamente a aparência de Deus, mas sim como Deus se revela a nós de uma forma que possamos compreender. A aparência de Deus vai além da nossa capacidade de compreender ou descrever. O que acontece é que Deus nos dá vislumbre da sua aparência para nós, para nos ensinar verdade sobre si próprio, não necessariamente para que nós possamos ter uma imagem dele em nossa mente, né? Quando nós pegamos duas passagens poderosamente que descreve a aparência surpreendente de Deus, que são Ezequiel capítulo 1, versículo 26 e 28, e Apocalipse capítulo 1, versículo 14 e ao 16. Mas você pode ver no texto que a parte de cima do que aparecia ser a cintura dele parecia metal brilhante como cheio de fogo, e que parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens do dia chuvoso. Assim era resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Então perceba a aparência da figura da glória de Deus. Quando vi, prostei-me com o rosto em terra e ouvi a voz do céu, ouvi a voz de alguém falando. Então veja que não há aquela certeza, aquela clareza. Veja que não é que você não vê aquela aparência de Deus físico, humano. Então perceba que existe uma figura, uma imagem, que parecia um homem. Ele não quer dizer que é um homem. A parte de cima, que parecia uma cintura dele, parecia. Não tem a descrição exata. Veja que ele fala de uma forma que possamos compreender. Aqui é uma linguagem figurada. Entenda bem, uma linguagem figurada. Então, de forma nenhuma, a Bíblia diz como Deus ele é. Parecia ser a cintura dele, que parecia metal brilhante, né? Então, aqui nós vamos ver que não tem aquela certeza. Então aqui está falando de parecer uma aparência, uma visão. Não tem nada definido aqui, uma aparência definida como Deus ele é, como muitas pessoas acreditam. Se no texto que nós lemos de Colossenses 1,15 diz que Deus é imagem, né? Que Deus é imagem invisível, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Perceba uma coisa aqui, diz que Deus é invisível. Como ele tem um corpo se ele é invisível? E Yeshua, que é imagem, né? Toda imagem no judaísmo é física. Quem escreveu a Bíblia foi judeus. Imagem aqui é uma refração e é física. Para você saber, né? Para você saber sobre uma imagem, você precisa de um objeto físico. Então, quem é a imagem física? Yeshua. Então, Yeshua é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, qual é o corpo de Deus, se ele é invisível? Qual é o corpo dele? Como é o formato dele? Então, para finalizar, se alguém dizer que Deus é espírito, eu acredito. Que Deus é invisível, eu acredito. Ele não é apenas isso, ele é excelente, ele é majestoso, ele é sublime, ele é infinito. É assim, são as expressões que mostram a sua grandeza. Ele é tremendo, inalcançável, perfeito,
em toda a sua essência. Então, nenhum texto bíblico pode querer mostrar como Deus ele é. Ninguém pode dizer como é que é a sua aparência. Por quê? Porque Deus ele é invisível, ele é espírito. E olha o que o texto diz do livro de João 1,18. Elohim nunca foi visto por ninguém. Ninguém é ninguém. O primeiro filho que está no seio de Abibá, esse o fez ser conhecido. Ser conhecido. Mas Deus nunca foi visto por ninguém. Se Deus ele foi visto no Antigo Testamento, se Deus ele foi visto por meio de profetas, sacerdotes, se Deus ele foi visto por meio de pessoas, por que seria que aqui no livro de João diz que ele não foi visto por ninguém? Seria uma contradição bíblica aqui? Então pense um pouco, medite. Então, se alguém viu Deus, como Deus ele é? Como é que é a aparência dele? Então, respondendo esta pergunta, Deus, ele já foi visto por alguém? Não. Deus, ele nunca foi visto por ninguém. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.